Senhor presidente, agradeço Vossa Excelência e queria agradecer, antes de iniciar diretamente o tema do pronunciamento, queria agradecer os partes antecipados dos colegas Zé Regufe e Lindenberg Farias. Não posso deixar aqui na preliminar reiterar a questão de ordem que acabei de apresentar ao plenário do Senado e faço minhas as declarações do senador Lindenberg. Não resta para a mesa do Congresso Nacional outra alternativa que não a rejeição liminar dessa medida provisória. Medida provisória tem pré-requisitos, senhor presidente. Tem que ter relevância, tem que ter urgência. Qual é a relevância e urgência de um MP de leniência de bancos, do sistema financeiro? Na iminência do depoimento, na Operação Lava Jato, em delação premiada, em colaboração premiada, do senhor Antônio Palocci, já antecipando o senhor Antônio Palocci, que tem importantes informações sobre a atuação do sistema financeiro nacional. Segundo aspecto, o flagrante, a condição de inconstitucionalidade é flagrante total e absoluto. O primeiro pré-requisito da inconstitucionalidade é por essa medida provisória apresentado. Essa medida provisória, ela versa sobre matéria penal e processual penal e diz o artigo 62, inciso 1º, a linha B da Constituição da República, a vedação expressa para medidas provisórias versarem sobre matéria tributária, penal, civil, processual civil e processual penal. Terceiro, tem uma cláusula que eu já citei aqui, artigo 14, parágrafo único da medida provisória. É uma cláusula de sigilo para os acordos de delação premiada que vieram a ocorrer. Ou seja, a sociedade brasileira, senador Lindenberg, não ficará sabendo das mutretas que ocorreram no sistema financeiro. Tudo ficará em sigilo. Fere frontalmente a Constituição da República e eu espero que a mesa do Congresso Nacional a devolva liminarmente. Não ocorrendo a devolução, antecipo que o nosso partido, a Rede de Sustentabilidade, deverá protocolizar ação direta de inconstitucionalidade sobre esta medida provisória. Mas, senhor presidente, o que também me traz aqui à tribuna, eu não poderia deixar de comentar os mais recentes acontecimentos envolvendo o senhor presidente da República. As atitudes, senador Lindenberg, do senhor presidente da República está levando o Brasil para a raia do imponderável. Não há outra definição. A mais recente, noticiada no final de semana pela revista Veja, e não desmentida pelo presidente da República, é bom que se diga isso. Ainda ontem o senhor presidente da República se pronunciou oficialmente sobre o tema, utilizando as redes sociais, e a chance que ele teria de desmentir categoricamente o que foi denunciado no final de semana pela revista Veja, não foi desmentido por ele. A matéria da revista Veja dá conta de que, em reunião ocorrida no último dia 3 de junho, o senhor presidente da República acionou o seu gabinete de segurança institucional e a Agência Brasileira de Inteligência, com qual objetivo? Bisbilhotar a intimidade, a vida privada de um ministro do Supremo Tribunal Federal, notadamente o ministro Edson Fachin, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, que está investigando o senhor presidente da República por conta da delação da JBS. Senhor presidente, não se tem notícia na história nacional de um crime tão grave às regras elementares do Estado Democrático de Direito. Não tem. Eu não diria que, eu chego a dizer que a natureza deste crime se equipara à violação dos direitos constitucionais pelo golpe de Estado de 1964. Porque um presidente da República, investigado por ser chefe de uma organização criminosa, investigado por corrupção passiva e obstrução à justiça, o que faz diante destas gravíssimas acusações que ele é objeto? Qual a atitude que ele toma? Ele determina que sua agência de inteligência, que o aparato do Estado brasileiro, que o seu gabinete de segurança institucional busque intimidar a atuação do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. Mas não para por aí. Sabemos que na Câmara dos Deputados, a base de apoio do senhor presidente
sob a condução do seu líder na Câmara dos Deputados, quer convocar, pasmem, senhor presidente, quer solicitar informações ao Procurador-Geral da República e ao ministro Edson Fachin. Não bastasse isso, eu não quero acreditar que alguém aqui no Senado, ou alguma instituição aqui no Senado, vai fazer parte desse jogo baixo, rasteiro de ofensa à Constituição da República. Se falam que estão montando uma CPI aí, que teria esse objetivo também. Intimidar o Procurador-Geral da República e intimidar o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Se fala. Não quero acreditar que isso se concretize. Porque eu não gostaria de encontrar membros desse Senado Federal fazendo o mesmo jogo de ofensa às regras elementares, basilares do Estado de Direito e à Constituição, como está sendo feito no Palácio do Planalto e na Câmara dos Deputados. Esse grau de ofensa, senhor presidente, não tem paralelo. Esse grau de conflito com os poderes não tem paralelo e pode levar o país para as raias do imponderável. A crise, que já é gravíssima, com gravíssimos contornos morais, a crise, que é gravíssima do ponto de vista econômico, que já levou o país a 14 milhões de desempregados e já levou ao 4º ano seguido de recessão, passa a ser uma crise de contornos institucionais, de conflitos institucionais seríssimos. A raia da irresponsabilidade, porque tem uma questão clara que aqui tem que ser colocada. Só uma razão, senador Lindenberg, leva o senhor Michel Temer a continuar no Palácio do Planalto. Em qualquer Estado, não precisa ser qualquer Estado democrático de direito, em qualquer Estado que respeitasse as regras mínimas do convívio democrático, ele já teria renunciado, o seu governo já teria caído. Mas só uma razão sustenta a imunidade material do cargo de presidente da República para não ser preso. Não tem outra definição. Se o senhor presidente da República não fosse presidente da República, pelos crimes que ele já está investigado e pelas ações costumadas de obstrução à justiça que está cometendo até agora, ele já estaria preso. Em qualquer Estado com mínimas regras do convívio democrático. Por isso, senhor presidente, não basta, eu não me darei por satisfeito com a negação do senhor presidente da República ao fato. Não me dou por satisfeito porque essa negação categórica não houve. Repito, aqui. Ainda ontem o senhor presidente fez pronunciamento para tentar esclarecer o fato utilizando redes sociais. Ocorre que ele não esclareceu o fato. A única coisa que ele disse foi que não interferia entre os poderes e não admitiria interferência entre os poderes. Ora, senadora Vanessa, o que eu esperava ouvir ontem do senhor presidente da República era categoricamente o seguinte: não autorizei, não determinei e não permito que nenhum membro do meu governo faça qualquer tipo de investigação contra quem quer que seja que não ameace a segurança nacional, notadamente contra e principalmente, notadamente contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tenho prazer em lhe ouvir, senadora Vanessa. Eu quero, senador Randolph, cumprimentar não apenas o pronunciamento de Vossa Excelência, mas a atitude que vosso partido, a Rede Sustentabilidade, adotou no sentido de ingressar, de fato, com uma solicitação de investigação, inclusive para barrar qualquer possibilidade de usar o Parlamento brasileiro como a casa da chantagem. Eu acho que esse é um caminho muito perigoso, perigosíssimo, principalmente se levarmos em consideração a conjuntura que nós vivemos, o agravamento da crise. E eu estive mais cedo na tribuna dizendo que eu fiquei assim chocada ao ver, após o julgamento do TSE, o líder do governo nessa casa dizendo que a crise é página virada, que agora é seguir na votação das reformas. E ouço também alguns colegas dizer que estas reformas são importantes e que não tem nada a ver com o governo, porque são reformas de Estado. Ora, eu acho que esses colegas não estão acompanhando
a discussão das reformas, sobretudo da reforma trabalhista, que aqui está. Nós saímos agora, o senador Paim, o senador Paim saiu pouquíssimas vezes, Vossa Excelência leu o vosso voto, eu, senadora Lídia, senador Paim, uma reforma criticada por eles, mas que aprovam como está para que o presidente vete. E quem é esse presidente? Como Vossa Excelência disse, as notícias até agora carecem de um desmentido contundente. Carecem, porque não é pouca coisa colocar a agência de inteligência para seguir os passos, para investigar o ministro do Supremo Tribunal Federal. O fato é grave. Como grave são as questões que estão levantadas. É por isso, senador, que nós temos levantado com tanta força, Vossa Excelência, todos nós aqui, que só há uma saída para o Brasil: a realização das eleições diretas. E vamos parar de dizer que essas reformas são reformas do Estado brasileiro. Não é, não. É através dessas reformas que eles querem segurar o Temer no poder. Arrastar o Brasil até 2018, subtraindo os direitos dos trabalhadores. É lamentável. Então, eu quero aqui cumprimentar Vossa Excelência pela forma como tem agido aqui no Senado Federal. Eu que agradeço, senadora Vanessa. Eu diria mais, antes de receber com muita honra a parte do senador Lindenberg, eu diria mais, senadora Vanessa. Ao que parece claramente, o governo tenta utilizar as reformas como chantagem. Ao que, senador Lindenberg, no que ele tenta se sustentar de apoio. Tenta passar um aval que somente ele conseguirá conduzir essas reformas. Pois bem, os poucos que ainda sustentam esse governo, e cada vez são mais poucos, um governo que tem a popularidade de 0%, deve contar nos dedos quem ainda o sustenta, e a sustentação só está em alguns setores do parlamento, em alguns setores do mercado, mas aqui, informo aqueles que ainda sustentam. Nem as ditas reformas esse governo terá legitimidade para fazer. A reforma da Previdência está lá parada na Câmara dos Deputados e o governo não conseguirá 306 votos para aprová-la. Porque não tem, se não tinha legitimidade antes, menos legitimidade tem. Esta é a questão concretamente a ser colocada. Senador Lindenberg, tenho o prazer em ouvir. Senador Randolfo, queria cumprimentar Vossa Excelência pela coerência. Vossa Excelência, que há um ano atrás aqui se posicionou contra o golpe porque não havia crime de responsabilidade. Agora eu fico impressionado com a velocidade dos fatos, né? Em um ano esse golpe está completamente desmoralizado. Olha os 3 principais nomes do golpe: Eduardo Cunha preso, Aécio Neves afastado do Senado Federal e o Temer nessa situação. Eu fazia discurso na época dizendo o seguinte: olha, o Temer vai se blindar, porque a gente sabe que um presidente da República só pode ser investigado por fatos anteriores ao seu mandato. E eu dizia, ele não vai ser investigado, ele vai ter uma blindagem. Não é que ele conseguiu cometer um crime dentro do seu mandato. Dentro do curto espaço de tempo. Do curto espaço de tempo, lá no Palácio Jaburu, vários crimes, formação de quadrilha, obstrução à justiça. Obstrução de justiça, prevaricação, vários crimes. Agora, veja bem, um impasse. Eu estou fazendo essa parte porque, desde ontem eu tenho falado, tem um novo caminho para o golpe. No começo, quando surgiram as denúncias, os fatos envolvendo a JBS, começou uma polêmica sobre eleições diretas e indiretas. Alguns setores, a Rede Globo, falam muito de eleições indiretas. Agora, o novo caminho que eu acho que querem do golpe é porque, se a Câmara autorizar que o presidente seja processado, você tem a substituição automática por Rodrigo Maia, por um período de até 180 dias. Eu quero aqui registrar a minha posição. Eu acho, sinceramente, que o Rodrigo Maia não teria legitimidade como presidente da República. Na verdade, o Rodrigo Maia e Temer fazem a mesma face de uma moeda, com o mesmo programa das reformas. Então, eu acho fundamental, nesse momento, a gente intensificar as nossas mobilizações pelas eleições diretas. No último final de semana, tivemos 100 mil pessoas nas ruas de Salvador, também um outro grande ato nas ruas de Porto Alegre, e na próxima semana vamos ter no dia 16 em Belo Horizonte, e no próximo dia 22, o senador Capiberibe, junto com o grande governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, está chamando um grande ato lá na Paraíba, em João Pessoa. Então, eu fiz essa parte para registrar a nossa posição. A gente não sai dessa crise com o Rodrigo Maia, presidente da República. Para sair dessa crise tem que ter um novo presidente, eleito pelo voto popular, com a força para impor um caminho, inclusive de rumos diferentes para a nossa economia. Mas eu quero
parabenizar Vossa Excelência pelo importante pronunciamento no dia de hoje. Agradeço Vossa Excelência, senador Lindenberg. De imediato passo também a parte para a senadora Fátima Bezerra. Senador Randolfo, quero me associar aqui ao senador Lindenberg também, à senadora Vanessa, para parabenizar Vossa Excelência pela sua atuação político-parlamentar, atuação pautada, sobretudo, por muita coerência, né, por muita firmeza, por muito compromisso com o povo brasileiro. Vossa Excelência tem sido muito coerente nas suas posições, tanto é que não vacilou em nenhum momento quando do impeachment contra a presidenta Dilma, por Vossa Excelência ter considerado que aquilo era uma farsa política e, portanto, se colocou claramente contra. Vossa Excelência que tem sido muito vigilante, tem sido um lutador no que diz respeito às reformas, se colocando aqui claramente contra essas reformas, pelo que elas significam de retrocesso brutal em matéria de direitos sociais fundamentais, em matéria de direitos trabalhistas. Aliás, hoje mesmo, Vossa Excelência proferiu um voto em separado na Comissão de Assuntos Sociais, portanto, contrário ao relatório do senador Ferraço, que nada mais, nada menos é do que um carimbo do que veio da Câmara. Aquele relatório da Câmara, sem discussão, sem o devido debate, um relatório da Câmara que não sou eu, nem Vossa Excelência, nem a oposição, mas especialistas, juristas, né, autoridades as mais renomadas têm dito claramente, depois de muito estudo, que se aquele relatório for aprovado tal como está, o relatório da Câmara, e aqui carimbado pelo senador Ferraço, se for aprovado como está, significará a mais cruel, a mais profunda mudança na legislação trabalhista dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Então, quero lhe parabenizar a iniciativa hoje da CPI, sim, para examinar o que a imprensa noticiou, pasmem, que de repente o presidente da República estaria utilizando-se da ABIN para investigar um ministro do Supremo. São tempos anormais, tempos, eu acho, senador Rodolfo, que minha geração e a sua não imaginava que a gente ia viver isso, tempos assim, né? Enfim, de muita dor, de muita revolta. Por exemplo, minha geração, a sua, senador Lindenberg, não passava pela nossa cabeça que 30 anos depois nós estivéssemos aqui, junto com a maioria do povo brasileiro, lutando para votar para presidente. E eu concluo dizendo, nós vamos conseguir, viu, senador Randolfo, porque esse governo não se sustenta. E a única saída para isso é pela democracia, a única saída para a gente trazer a paz para esse país é pela realização das eleições diretas, com um bom debate. Então, parabenizo Vossa Excelência por mais esse importante pronunciamento. Agradeço, senadora Fátima, por vossa parte. Senadora Fátima, o fundamental, eu queria aqui comunicar algumas providências que tomamos desde ontem, diante desses notórios e graves acontecimentos. Ainda ontem eu representei na Procuradoria-Geral da República contra o senhor Michel Temer, pelos crimes de obstrução à justiça e abuso de autoridade, notadamente no fato da notícia do Gabinete da Presidência da República ter autorizado uma escuta indevida, a interceptação indevida, a investigação sobre a vida privada do juiz Luiz Edson Fachin. A solicitação para colocar às claras esse acontecimento, somente uma investigação rigorosa, conduzida pelo Procurador-Geral da República, visto que o senhor Presidente da República não negou este fato ainda em pronunciamento ontem. Ainda ontem, também, protocolizamos um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para que qualquer uma das comissões desta Casa, seja qual for, se abstenha de solicitar investigações ou de convocar o ministro Edson Fachin, porque fere frontalmente o artigo 50 da Constituição da República. Além disso, eu estou encaminhando requerimentos de convocação do senhor ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e do senhor diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. Esses requerimentos de convocação
foram protocolizados na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e na Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Estado do Senado. Eu espero, sinceramente, que os senadores, membros dessa comissão, concordem neste requerimento, porque este é um fato que necessita do mais rigoroso e duro esclarecimento. Além disso, senhor presidente, eu queria aqui dialogar com o futuro. Eu queria dialogar com os próximos acontecimentos dessa crise, como já foi dito aqui pelos que me apartearam, esta crise não acabou. Não é a decisão lamentável, diante das provas irrefutáveis, por parte do Tribunal Superior Eleitoral, que encerra essa crise. Nos próximos dias, tudo indica, senhor presidente, que o Procurador-Geral da República irá denunciar o senhor presidente da República ao Supremo Tribunal Federal. Tudo indica e tudo caminha para que a denúncia peça autorização para que o presidente da República seja processado pelos crimes de corrupção passiva, obstrução à justiça e chefe de uma organização criminosa. Aqui eu quero dialogar com os partidos políticos dessa casa. Quero dialogar principalmente com o PSDB, que é o principal partido que ainda sustenta esse governo. Em nome do Brasil, não há razão dos senhores e das senhoras parlamentares sustentarem um governo que está na iminência de ser denunciado no Supremo Tribunal Federal em um ato sem precedentes da história nacional por chefiar uma organização criminosa. Aos senhores deputados que serão fatalmente chamados a, diante de um microfone e diante da sociedade brasileira, dizer se autorizam que o presidente da República seja processado pelo Supremo Tribunal Federal ou se não autorizam. Reflitam nos votos que os senhores e as senhoras lá empreenderão. Reflitam nos votos que lá proclamarão. Porque, veja, o voto sim autoriza o presidente da República ser processado no Supremo Tribunal Federal é básico em dizer que está se autorizando, como se autorizaria qualquer outro cidadão que fosse garantido o seu processamento. Agora, o voto não. Sim, e dialogo aqui com as senhoras deputadas e senhores deputados. O voto não autoriza o presidente da República a ser processado no Supremo Tribunal Federal por ser chefe de uma organização criminosa. Significará exatamente isso. Significa que não autoriza alguém denunciado pelo fiscal da lei, que é o Ministério Público Federal, que é a Procuradoria-Geral da República, não autoriza alguém denunciado responder pelo crime de chefia de organização criminosa. Mais que isso, se torna cúmplice os senhores deputados e as senhoras deputadas que assim votarem, de manterem na presidência da República, sem precedentes na história nacional, alguém denunciado por ser chefe de uma organização criminosa. É bom e é bem que isso fique claro. É esta a dimensão do voto que a Câmara dos Deputados, no próximo dia, será chamada a dizer à nação. Peço a reflexão das senhoras deputadas e dos senhores deputados. O seu voto não significa que durante um ano, ou mais de um ano, quem assumirá, quem comandará os destinos do país é alguém oficialmente denunciado por chefiar uma organização criminosa. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus os perdoe e abençoe o Brasil para o que pode vir em consequência, em decorrência de uma decisão dessa gravidade. Que Deus nos salve do que pode vir em decorrência de uma decisão dessa gravidade. É uma decisão que nos remete, em definitivo, neste 1 ano e meio que resta do governo do senhor Michel Temer, em definitivo, envia o país, lança o país às raias do imponderável. Eu espero, sinceramente, senhor presidente, que isso não aconteça.